tradicional. Ok. Deixa eu... Olá, bom dia, boa noite. Eu sou a Condessa Nasta e nós temos aqui o Lucas. Bigodinho, almas ousadas. Exatamente. E, gente, imaginem só, ele visitou o Chernobyl como 196 sonhos. Anderson Dias. Conta lá como foi. Peraí, 2 dias, não é? Exatamente, a gente passou 48 horas em Chernobyl. Inclusive, a gente está viajando todos os países do mundo, fazendo vídeos sobre pessoas, culturas, interações que a gente tem. Se inscreve lá no Almas Ousadas para conferir tudo isso, inclusive o vídeo de Chernobyl. Olha, foi bem diferente do que eu imaginava, viu? Eu me surpreendi muito com as coisas que eu vi lá em Chernobyl. Olha, o que é que lhe surpreendeu mais, assim? Eu sei, tipo, ficou... As duas principais coisas, Condessa, foram... Primeiro, tem gente morando lá. Tem mais de 2.000 pessoas morando em Chernobyl. É uma loucura, assim. Pra mim não tinha ninguém, não dava pra morar lá. Mas tem principalmente as pessoas que escolheram voltar e também as pessoas que ainda estão trabalhando pra consertar o desastre que aconteceu. Ainda não tá 100% resolvido. E a segunda coisa foi quando eu fui na zona de exclusão de 10 km. Tem duas lá, uma de 30 km e outra de 10. A gente subiu no topo de um prédio e a vista que eu tive foi da cidade mais verde que eu já vi na minha vida. Ou seja, mesmo com a radiação, a natureza, animais, plantas voltaram a viver. Parece que os seres humanos eram mais perigosos para eles do que o que aconteceu lá. Nossa, que incrível, que incrível. Ou seja, uma cidade extremamente verde, mais verde do que qualquer ilha no mundo. Com certeza. Caramba, gente, então é para ir lá para respirar o ar fresco mesmo. Exatamente, radioativo mais fresco. Radioativo. Olha, você sabia que Chernobyl, isso eu vou contar por minha parte, como eu sou ucraniana, eu sou de lá, Chernobyl significa realidade negra, Chorna Byl. E um dos motivos pelos quais a cidade não era não tinha tanta população antes da União Soviética por causa da lenda que existia lá, inclusive. Havia um tribo que chamou essas terras de Chernobyl, realidade negra, e também porque lá cresciam flores que também se chamam Chernobyl. Aí as pessoas tinham medo, receio. Quando chegou a União Soviética, ela criou lá uma cidade elite. Não é cada pessoa que podia viver lá. Eram pessoas jovens, pessoas que tinham educação, que queriam ter muito mais salário, dinheiro. E inclusive nessa cidade, como tinha eletricidade, né, energia, o aquecimento, a eletricidade eram gratuitas para a cidade inteira. Caramba! Eu ouvi dizer que Pripyat em si era uma cidade modelo da União Soviética, né? Sim. Que eles fizeram várias coisas, inclusive só pessoas muito inteligentes, pessoas muito bem-sucedidas eram escolhidas a dedo para morar lá. Exatamente. Então as pessoas levavam, né, chefes de estado de outros lugares para conhecer Pripyat como esse modelo de cidade soviética. E também era um novo modelo da União Soviética. As cidades normalmente eram feitas de uma maneira. Esta cidade de Chernobyl foi feita de uma maneira como um triângulo, ou seja, aqui os prédios maiores e aqui os prédios menores. Era um novo estilo e eles queriam criar como essa cidade um novo modelo da União Soviética, mostrar para o mundo como é que isto funciona. Vocês sabiam que Chernobyl não é a única usina nuclear, né? Na Rússia, na Ucrânia? Sim. Existem então muitas mais. Você sabe algumas delas, não? Sim. Não conheço outras. O que eu fiquei impressionado é em descobrir que uma das plantas, né, explodiu, mas tinham outras funcionando lá em Chernobyl. Sim, eram A última delas foi desligada agora, depois dos anos 2000. Não, eu não sabia disso, não. Ou seja, mesmo depois do acidente lá, as outras plantas continuaram funcionando, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia disso, não. Chocante. É muito chocante. Outra coisa, você sabia que tinha um liquidador, é assim que se chama? A pessoa que também tirava as coisas radioativas. Sim. Como é que se chama essa pessoa em português? Então, o que é que eu queria falar? Era um soldado preto. É que olhem só, a telenovela de Chernobyl, ela recebeu várias críticas por não ter pretos na telenovela. E claro que eles falaram, mas a União Soviética não tinha. Tinha? Exatamente. E ele ainda até hoje em dia está vivo e agora dá entrevistas. Porque ele também era um salvador. Exatamente. Uau, ele era muito jovem. Ele era muito jovem. Tinha a volta de 17 anos e foi para lá. Uma das coisas que um dos nossos guias falou lá é que na série várias coisas foram bem aumentadas e heróicas, assim, como por exemplo, quando eles escolheram os mergulhadores para irem lá ajudar, né, a limpar os restos. Ele conversou com alguns dos mergulhadores que ainda estão vivos até hoje. Na série parece que foi algo heróico, né, que eles sabiam que iam lá ajudar e que eles fizeram com honra e tudo. O que eles contaram é que, na verdade, não teve nenhum convencimento. Eles só receberam uma ordem, chegaram lá, vão lá, faz e pronto. Na União Soviética, se você não obedecesse a ordem, você ia preso ou morria. Então tinha que obedecer.
É um dos motivos porque é que eu acho que a União Soviética nunca iria dar certo no estrangeiro, só na União Soviética mesmo. Porque as pessoas, se não trabalhavam, iam presas. E você era obrigado a trabalhar por dinheiro ou a trabalhar na prisão mesmo. Então, o que é que acontece? Você acredita, eu não sei, algum guia contou para você, é verdade que faziam abortos, as mulheres eram obrigadas a fazer abortos? Abortarem as crianças? Você há alguma coisa sabe? Não, ninguém falou essa informação lá. Apesar de eu acho que tá na série, né? Tá na série. E eu fiquei chocada. Eu perguntei ao meu pai. O meu pai trabalhou nos hospitais, perto do Chernobyl, quando explodiu, a usina explodiu. Ele trabalhou ainda 2 anos, porque ele fazia equipamento para ultrassonoridade, ou seja, para ver o bebê dentro da mulher. O que aconteceu? Ele falou não tinha nada disso. Simplesmente tudo o que estava perto do Chernobyl ficou vazio. E ninguém sabia o que é que se passava. Não havia aquela coisa, você tem que abortar obrigatoriamente, não existia isso. As pessoas, de todas as maneiras, eram... para não saberem, para ninguém saber o que é que aconteceu. Por isso, aquela coisa de fazer aborto obrigatório, eu acho que é raramente e secretamente, porque ninguém podia saber que isto aconteceu na União Soviética. Isto era muito mal para a União Soviética, para o papel, não, para a aparência da União Soviética. Peraí. O que é que acontece? Maior rodar da União Soviética. Conta, por favor, já que nós estamos falando dos segredos da União Soviética. Qual é o maior segredo da União Soviética aí em Chernobyl? O maior segredo da União Soviética? Em Chernobyl, pelo que eu me lembro, tinha uma área que era secreta lá, que as pessoas não sabiam, que era inclusive onde ficava o radar. Foi uma das maiores obras da União Soviética, construído com muito dinheiro para identificar mísseis nucleares. Sim. Só que na verdade ele nunca funcionou. Né? Então, na primeira vez que eles testaram esse radar, ele emitiu sinais tão fortes que os Estados Unidos, na mesma hora, já descobriram onde é que ele estava. Então, assim, foi tudo por água abaixo. Então, tinha uma cidade paralela lá escondida, uma base militar secreta, que nenhum habitante de Chernobyl sabia da existência e que as pessoas só descobriram depois que a cidade teve que ser evacuada. Porque saíram mais ônibus com mais pessoas do que a quantidade específica de pessoas que moravam em Pripyat. Nossa, então foi aí que ficou óbvio até para a sociedade de que tinha uma base militar secreta lá. Sabe o que é engraçado? A minha professora de escola de inglês, naquela época, naquele ano, naquele dia em que explodiu o Chernobyl, ela estava na América. Passada uma semana, nós temos o 9 de maio, né? O 9 de maio é uma grande festa na ex-União Soviética, é a festa de Vitória, quando estamos celebrando o comunismo que venceu o fascismo. Acontece o seguinte, a minha professora, ela está na América e ela está vendo as notícias na televisão, que estão falando que na União Soviética aconteceu uma explosão e a Austrália já está dando toques, notícias, alguma coisa está errada no mundo. Ela liga para a sua mãe e fala, mãe, não vai ao 9 de maio, 9 de maio é para sair para a rua, é para isso. Ela fala, não vai, por favor, não vai, por amor de Deus, vocês têm aí uma explosão. Ela fala, não, eu não acredito, nós não sabemos nada disso. Ela foi para 9 de maio. Mas o bom disso tudo que esta explosão toda, ela não foi para Kiev, não foi para a capital da Ucrânia, ela foi para a Bielorrússia, infelizmente lá também celebraram o 9 de maio, foi para a Austrália, ela cativou muito a Austrália. A Austrália é um dos países que mais foi, infelizmente, como é que afetado, exatamente. Eu não sabia disso, Austrália? Austrália, Caramba. Exatamente. E eles até hoje em dia, eu acho que eles até celebram alguma coisa, tipo o dia preto de Chernobyl. E eu li sobre isso. Eu não sei se isso é verdade, mas eu li várias vezes sobre isso. O que é que acontece? Peraí. O que é que acontece? Vocês também ficaram num hotel, então? Sim, a gente ficou num hotel? Tem um hotel em Chernobyl. Nossa! E como é que foi o hotel? Foi radioativo? É bem simples, assim, isso é mais um dos mitos, né, de tipo a comida lá é radioativa. Na verdade, quando você tá lá, você ganha um medidor de radiação. Então quando você tá andando, você pode medir se aquele lugar, aquela área é radioativo ou não. A maioria dos lugares que a gente anda não são radioativos, eles sabem quais são os pontos principais. Então sim, a gente ficou num hotel, eu até comi uma maçã lá que tinha na frente do hotel, mas deu pra medir, eu vi que não era radioativo, então era tranquilo. Eu olhei uma coisa, quanto custou? Quanto custou para ir lá? Quanto custou o guia? Quanto custou as passagens? Você sabe desses? Olha, tem valores bem diferentes, assim. Você pode fazer tours que são mais baratos, que custam ali 30, 40, 50 dólares, que você vai com um grupo, às vezes vai e volta no mesmo dia. E tem outros tipos de tours, que você fica mais dia, faz, enfim, tour privado, que aí varia 200, 300, 400 dólares. Depende do tamanho do seu grupo. Ótimo. Muitíssimo obrigada a você. Imagina, tamo junto. Foi incrível essa conversa toda. Muito obrigada. Então, almas ousadas. Almas ousadas. Com dessa Anasta, inscrevam nos nossos canais. Sejam felizes, saudáveis, ricos, ricas e sempre bem-humorados, porque a vida é para isso.
Beijinhos. Valeu, galera. Tchau. Tchau.